Aos 72 anos, ela se sentia inútil, até que um ponto mudou sua vida. Bem-vindo de volta e aproveite a história. A festa de aposentadoria parecia mais um funeral. Após 45 anos como respeitada enfermeira pediátrica, Neuza estava em sua sala de estar, rodeada de pessoas que lhe desejavam o melhor, mas sentia-se invisível. Décadas de experiência, seu toque gentil, que havia acalmado milhares de crianças assustadas, seu conhecimento enciclopédico sobre doenças infantis, tudo isso de repente irrelevante. Enquanto seus colegas brindavam ao seu merecido descanso, ela sorria educadamente, mas entrava em pânico por dentro. O que seria dela sem seu trabalho? Apenas uma senhora envelhecendo num mundo que valorizava juventude e produtividade. O tempo passava lentamente em São Paulo. Os dias se arrastavam como horas intermináveis, e Neuza observava da janela de seu apartamento no bairro de Higienópolis o movimento frenético da cidade que continuava sem ela. A vista privilegiada, a que antes era motivo de orgulho, agora parecia apenas lembrá-la de como o mundo seguia sem notar sua ausência. O telefone raramente tocava. Quando acontecia, eram ligações de telemarketing ou, ocasionalmente, seus filhos checando como ela estava, com aquela pressa educada de quem tem 1000 compromissos mais importantes. Nos primeiros dias, Neuza tentou se ocupar. Arrumou armários que já estavam organizados, limpou gavetas imaculadas e reorganizou livros que já estavam em ordem alfabética. Em pouco tempo, não havia mais nada para arrumar. Oscar, seu marido, aposentado há 5 anos, tinha sua própria rotina: jogar dominó no clube com os amigos, assistir futebol, ler jornais. Ele parecia perfeitamente ajustado à vida sem trabalho, algo que Neuza não conseguia compreender. Você precisa arrumar um hobby, Neuza, ele dizia, sem tirar os olhos do jornal. Tricô, talvez, ou pintura. Dona Carminha do 502 começou a pintar quadros depois que se aposentou. Neuza apenas sorria, sem vontade de explicar que não queria um passatempo, queria propósito, queria se sentir útil novamente. As noites eram as piores. Deitada ao lado de Oscar, que roncava tranquilamente, ela encarava o teto e se perguntava como havia passado de essencial a descartável tão rapidamente. Num fim de tarde particularmente melancólico, quando a chuva fina de outono embaçava os vidros de sua janela, Neuza ouviu gritos vindos do corredor. Sem pensar 2 vezes, abriu a porta e viu Dona Teresa, sua vizinha idosa do apartamento ao lado, caída no chão, com o rosto contorcido de dor. Meu quadril, gemia a senhora. Acho que quebrei quando escorreguei. Neuza imediatamente entrou em modo profissional. Verificou os sinais vitais, posicionou a senhora corretamente para não agravar possíveis lesões e pediu ao porteiro que chamasse uma ambulância. Quando os paramédicos chegaram, ela informou objetivamente a situação. A senhora é médica? Perguntou um deles, claramente impressionado com a precisão de suas observações. Enfermeira, aposentada, respondeu Neuza, sentindo uma pontada de orgulho seguida por uma onda de tristeza ao usar o termo aposentada. Gostaria de acompanhá-la no hospital? Ela parece confiar na senhora, sugeriu o paramédico. Neuza assentiu, pegou sua bolsa e seguiu com eles. No hospital, enquanto esperava por notícias sobre Dona Teresa, observou o movimento frenético da emergência. Médicos apressados, enfermeiras sobrecarregadas, familiares ansiosos. Aquele ambiente tão familiar agora parecia parte de outra vida. Foi então que notou uma jovem mãe com um bebê no colo. A moça, pouco mais que uma adolescente, tentava acalmar o recém-nascido que chorava incessantemente. Seu rosto demonstrava exaustão e desespero. Sem pensar, Neuza se aproximou. Posso ajudar? Fui enfermeira pediátrica por 45 anos, ofereceu. A jovem mãe, com olhos marejados, apenas assentiu.
Neuza pegou o bebê com a confiança de quem havia segurado milhares em seus braços. Com movimentos suaves e precisos, posicionou a criança contra seu peito, balançando gentilmente enquanto fazia um suave shhh perto de seu ouvido. Em minutos, o bebê se acalmou. "Como você fez isso?" perguntou a mãe maravilhada. "Tentei de tudo. É uma técnica simples", explicou Neuza, devolvendo o bebê já calmo. O som imita o que ele ouvia dentro do útero e a posição alivia possíveis gases. "Você é mãe de primeira viagem?" A conversa fluiu facilmente. A jovem, Patrícia, contou que estava sozinha. O pai da criança havia desaparecido ao saber da gravidez e sua própria mãe morava no interior. Patrícia trabalhava como caixa de supermercado e não tinha ideia de como cuidaria do bebê quando terminasse sua licença maternidade. Enquanto conversavam, Neuza sentiu algo despertar dentro dela. As perguntas ansiosas de Patrícia, suas dúvidas e medos eram tão familiares. Por décadas, Neuza havia guiado mães inexperientes, tranquilizado pais nervosos. Aquele conhecimento não havia desaparecido com sua aposentadoria. Quando finalmente recebeu notícias de que Dona Teresa estava bem, apenas uma luxação, não uma fratura, e já havia sido medicada, Neuza decidiu dar uma volta pelo hospital antes de retornar para casa. Seus pés a levaram instintivamente ao berçário, onde parou para observar os recém-nascidos através do vidro. "Neuza! Neuza Ferreira, é você?" Virando-se, reconheceu Cláudia, uma ex-aluna que agora era enfermeira-chefe da maternidade. "Que surpresa maravilhosa! O que faz por aqui?" perguntou Cláudia, abraçando-a calorosamente. Neuza explicou sobre a vizinha e a visita inesperada ao hospital. "Estávamos justamente falando de você semana passada", comentou Cláudia. "Lembra daquele programa de apoio às mães de prematuros que você criou? Estamos tentando revitalizá-lo, mas com os cortes de orçamento." Enquanto Cláudia falava sobre os desafios, Neuza notou uma mesa no canto da sala das enfermeiras, onde estavam expostos pequenos mantos e cobertores para os bebês prematuros na UTI neonatal. "Quem faz esses trabalhos?" interrompeu, aproximando-se para examinar os delicados bordados. "Ah, recebemos doações, mas cada vez menos. As voluntárias estão envelhecendo e poucas jovens sabem bordar ou tricotar hoje em dia. Este aqui", disse pegando um pequeno cobertor com borboletas bordadas, "foi feito pela Dona Elisa, que faleceu mês passado aos 92 anos. Era o último que tínhamos dela." Neuza tocou o tecido macio, observando os pontos perfeitos, as pequenas borboletas que pareciam quase levantar voo do tecido. Uma memória distante emergiu. Sua avó ensinando-a a bordar quando tinha apenas 8 anos. As tardes pacientes, o som da agulha atravessando o tecido, a satisfação de ver um desenho tomar forma ponto a ponto. "Não estamos conseguindo cobertores suficientes para todos os bebês", continuou Cláudia. "E faz tanta diferença para os pais terem algo especial, personalizado. Você não imagina como eles se apegam a esses pequenos tesouros." No caminho de volta para casa, Neuza não conseguia parar de pensar na conversa. Uma ideia começava a se formar, tímida mas persistente, como uma semente teimosa brotando em terra árida. Chegando ao apartamento, foi direto ao armário do corredor, aquele que guardava caixas de objetos antigos e quase esquecidos. No fundo, encontrou o que procurava: a caixa de costura de sua avó, que havia herdado décadas atrás. Abriu-a com cuidado quase reverencial. As linhas estavam ressecadas, algumas meadas desfiando, mas as agulhas, protegidas em seu estojo de madeira, permaneciam afiadas e prontas para uso. Oscar encontrou-a sentada na poltrona da sala, sob a luz do abajur, com a caixa aberta no colo e um olhar distante. "Está tudo bem com a Dona Teresa?" perguntou,
preocupado com o silêncio da esposa. Sim, sim, só uma luxação, respondeu Neuza distraída. Oscar, você acha que ainda temos aqueles retalhos de tecido do enxoval da Laura? Aqueles que sobraram quando fizemos as cortinas do quarto dela antes de nascer? Surpreso com a pergunta inesperada, Oscar franziu o senho. Acho que sim, talvez naquelas caixas no armário do quarto de hóspedes. Mas por quê? Neuza sorriu, o primeiro sorriso genuíno em semanas. Acho que encontrei meu hobby. No dia seguinte, Neuza acordou antes do alarme, com uma energia que não sentia há meses. Após o café, enquanto Oscar saía para sua caminhada matinal, ela vasculhou o apartamento em busca de retalhos, linhas e materiais de costura. Para sua surpresa, encontrou uma quantidade considerável, restos do enxoval dos filhos, retalhos de projetos antigos, linhas coloridas guardadas para emergências que nunca haviam acontecido. Seus primeiros pontos foram desajeitados. Os dedos, agora marcados por artrite leve, pareciam ter esquecido a memória muscular de décadas atrás. Mas gradualmente a familiaridade retornou. Ao final da tarde, havia completado um pequeno cobertor com um singelo coelhinho bordado no canto. Não era perfeito. Alguns pontos estavam irregulares e o coelhinho parecia ligeiramente torto. Mas havia algo genuinamente charmoso em sua imperfeição. Você ficou o dia todo nisso? Perguntou Oscar ao retornar e encontrá-la ainda debruçada sobre o trabalho. Perdi a noção do tempo, confessou Neuza, surpresa consigo mesma. Preciso comprar mais materiais amanhã. Você se importa de almoçar no shopping? Há uma loja de tecidos lá. Nas semanas seguintes, a sala de estar de Neuza transformou-se em um pequeno ateliê. Tecidos, linhas, agulhas e tesouras espalhavam-se pela mesa de centro. Oscar, inicialmente cético, observava com crescente interesse o renascimento da esposa. Ela falava com entusiasmo sobre técnicas de bordado. Mostrava-lhe catálogos de linha, consultava livros antigos buscando pontos esquecidos. Quando terminou 10 cobertores, cada um com um animal diferente e todos com espaço para bordar o nome do bebê posteriormente, Neuza reuniu coragem para levá-los ao hospital. Estava nervosa, como se estivesse para uma entrevista de emprego. Cláudia recebeu os cobertores com lágrimas nos olhos. Neuza, isso é extraordinário. O trabalho manual, os detalhes. Nem acredito que fez tudo isso em tão pouco tempo. As enfermeiras da maternidade reuniram-se ao redor, admirando cada peça. Comentavam sobre a qualidade, a criatividade dos desenhos, a maciez do tecido escolhido. Você cobraria quanto por peças assim para o hospital? Perguntou a administradora, que passava pelo corredor e parou, intrigada pela pequena aglomeração. Neuza sentiu o rosto corar. Não estou vendendo, são doações. Mesmo assim, gostaríamos de saber o valor de mercado. Para fins de inventário, insistiu a administradora. Cláudia, percebendo o desconforto de Neuza, interveio. Peças artesanais como essas, com este nível de acabamento, custariam facilmente R$ 200 cada no mercado. Não é mesmo, meninas? As enfermeiras assentiram, algumas mencionando preços ainda mais altos, vistos em lojas especializadas ou feiras de artesanato. Aquela tarde, quando entregaram o primeiro de seus cobertores a uma mãe na UTI neonatal, uma jovem assustada, cujo bebê nascera com apenas 32 semanas, Neuza sentiu algo que não experimentava desde a aposentadoria: utilidade. A mãe, ao receber o pequeno cobertor com um elefantinho bordado e o nome do filho Miguel, delicadamente trabalhado no tecido, chorou. Segurou o tecido contra o peito como se fosse o próprio filho, ainda frágil demais para ser carregado. É a primeira coisa dele, sussurrou a mãe entre lágrimas. O primeiro presente só dele.
E no caminho de volta para casa, Neuza decidiu fazer uma parada na loja de tecidos. Precisava de mais material, mais cores, novas ideias fervilhavam em sua mente. Estava tão absorta escolhendo linhas que mal notou a senhora ao seu lado, até que esta falou: "Você também borda? Que bom encontrar alguém da nossa geração que ainda mantém a tradição." A conversa com Olinda, uma senhora viúva de 68 anos, fluiu naturalmente. Também aposentada, havia sido professora primária e agora passava os dias criando pequenas peças bordadas que vendia em feiras de artesanato para complementar a aposentadoria. "Deveríamos trocar técnicas qualquer dia desses", sugeriu Olinda. "Tenho algumas amigas que também trabalham com costura e bordado. Poderíamos tomar um café. E se você está gostando da história, digite 5 nos comentários e se inscreva para mais vídeos assim. Se não, digite 0. Isso me ajuda a criar um conteúdo ainda melhor para você." Continuando, o que começou como um café informal com Olinda e 2 amigas, rapidamente se transformou em um encontro semanal na sala de estar de Neuza. 4 senhoras aposentadas, cada uma com suas habilidades e histórias, reunidas em torno de tecidos, linhas e agulhas. Entre pontos e retalhos, compartilhavam experiências, receitas, preocupações com filhos adultos e alegrias com netos. Neuza, que semanas antes sentia-se invisível e desnecessária, agora era a anfitriã daquele pequeno círculo criativo que apelidaram carinhosamente de Clube do Bordado. Uma tarde, quando mostravam umas às outras seus projetos recentes, Esther, ex-secretária executiva com habilidades impressionantes em crochê, comentou: "Sabe, Neuza, você deveria pensar em vender algumas dessas peças. São realmente especiais." "Oh, não sei. Faço por prazer e para doação", respondeu Neuza, embora secretamente já tivesse considerado a possibilidade. "Minha neta insiste que eu deveria vender meus trabalhos online", continuou Esther. "Diz que existe um site onde artesãos colocam suas criações e pessoas do mundo todo podem comprar. Acho que se chama... Como era mesmo? Arts, Etsy, algo assim." Neuza sorriu educadamente, mas a ideia ficou martelando em sua cabeça. Naquela noite, após o jantar, enquanto Oscar assistia ao jornal, ela ligou para Laura, sua filha mais nova. "Mãe, isso é fantástico!" exclamou Laura após ouvir sobre o novo projeto da mãe. "Claro que posso te ajudar a montar uma loja online. Na verdade, já deveria ter pensado nisso antes. Os cobertores que você fez para os meus filhos são as peças mais preciosas do enxoval deles." No fim de semana seguinte, Laura apareceu com seu notebook e uma câmera. Fotografou cuidadosamente cada um dos cobertores e mantas que Neuza tinha. Em estoque, criou uma conta no site de artesanato e ensinou a mãe o básico sobre como gerenciar a plataforma. "Pronto", disse Laura, após publicarem os primeiros 10 itens. "Agora é esperar. Pode demorar um pouco até começar a receber pedidos, então não fique desanimado." Antes que pudesse concluir a frase, o computador emitiu um som. O primeiro pedido havia chegado. "Já?" espantou-se Neuza, ajustando os óculos para ler a tela. Uma jovem de Santa Catarina havia se encantado com uma manta de bebê com pequenas estrelas e luas bordadas e queria saber se Neuza poderia personalizar com o nome Sofia. "Mãe, isso é incrível!" Laura abraçou-a entusiasmada. "Acho que você encontrou uma verdadeira demanda de mercado." Nos 3 meses seguintes, a vida de Neuza transformou-se completamente. Os pedidos online aumentavam semanalmente. Clientes deixavam comentários elogiosos, compartilhavam fotos de bebês embrulhados em suas criações, recomendavam seu trabalho para amigos e familiares. O quarto de hóspedes foi totalmente convertido em ateliê, com prateleiras organizadas por cores, de linha, tipos de tecido e projetos em andamento. O Clube do Bordado cresceu.
Agora eram 8 senhoras, incluindo Dona Teresa, recuperada de sua luxação e interessada em aprender a bordar como terapia para a recuperação dos movimentos. Em um dos encontros, enquanto desfrutavam do bolo de laranja de Neuza, Olinda trouxe uma notícia. Vocês viram que o Centro Cultural do bairro está oferecendo espaço para oficinas comunitárias. Estava pensando, e se oferecêssemos um curso de bordado básico, para passar adiante o que sabemos? A proposta foi recebida com entusiasmo. Neuza, no entanto, sentiu um frio na barriga. Uma coisa era bordar no conforto de sua casa. Outra, completamente diferente, era se posicionar como instrutora. Não sei se tenho habilidades para ensinar, confessou. Ora, não seja modesta, interveio Olinda. Você foi enfermeira por décadas. Ensinou procedimentos complicados a inúmeros profissionais. Ensinar pontos de bordado será moleza em comparação. Ainda relutante, mas encorajada pelas amigas, Neuza concordou em tentar. Para sua surpresa, a oficina de bordado básico no Centro Cultural atraiu 25 pessoas. Não apenas senhoras da terceira idade, como esperava, mas também mulheres jovens, algumas adolescentes e até 2 homens intrigados com a arte. Manual, de pé, diante da sala repleta de rostos expectantes, Neuza sentiu inicialmente o mesmo pânico de seus primeiros dias de aposentadoria. Mas quando começou a demonstrar o primeiro ponto simples, a haste básica que servia de fundação para tantos outros pontos, encontrou em si mesma a mesma professora paciente que havia sido nos corredores do hospital, ensinando jovens enfermeiras. O segredo não está na rapidez ou perfeição, explicou aos alunos. Está na constância, um ponto após o outro sem pressa. É assim que construímos algo belo, com paciência e persistência. As palavras, percebeu, aplicavam-se não apenas ao bordado, mas à própria vida. Um dia após o outro, um pequeno progresso de cada vez, assim reconstruía seu propósito. O sucesso da primeira oficina levou a uma série regular de encontros. Neuza, agora reconhecida como mestre bordadeira pelos frequentadores do Centro Cultural, expandiu o currículo para incluir técnicas mais avançadas. Outras integrantes do Clube do Bordado juntaram-se como instrutoras auxiliares, cada uma compartilhando suas especialidades. Em casa, Oscar observava a transformação da esposa com uma mistura de admiração e ajuste. A mulher calada e melancólica dos primeiros meses de aposentadoria havia sido substituída por esta versão energizada, sempre ao telefone agendando entregas, respondendo a clientes, planejando aulas. A mesa de jantar raramente estava visível, sob os tecidos, catálogos e projetos em andamento. Quem diria que minha esposa se tornaria uma empresária aos 72 anos? Brincou ele uma noite, enquanto ajudava a empacotar encomendas para envio. Isso não é um negócio, é só um passatempo, protestou Neuza, embora um sorriso brincasse em seus lábios. Um passatempo que paga nossas contas e financia nossa próxima viagem à Fortaleza para ver os netos, respondeu ele, segurando sua mão carinhosamente. A verdade era que o passatempo estava, de fato, gerando uma renda surpreendente. Após cobrir os custos de material, Neuza estava conseguindo não apenas manter as doações regulares ao hospital, mas também guardar um extra para os pequenos luxos que a aposentadoria limitada não permitia. Foi durante uma de suas visitas regulares à maternidade para entregar novas doações que Neuza ouviu sobre a crise no programa de mães acompanhantes de prematuros. O hospital não tem mais orçamento para o programa, explicou Cláudia, visivelmente angustiada. Muitas mães vêm do interior, não têm onde ficar na cidade enquanto seus bebês estão na UTI. Antes tínhamos alguns quartos para acomodá-las, mas agora
Neuza pensou imediatamente em Patrícia, a jovem mãe que conhecera meses atrás. Estaria ela enfrentando dificuldades semelhantes? Como estariam ela e o bebê? Em casa, compartilhou a preocupação com o Clube do Bordado, que agora se reunia 2 vezes por semana. Foi Esther quem teve a ideia. E se organizássemos uma venda especial? Todo o lucro direcionado ao programa de mães acompanhantes? A proposta mobilizou o grupo. Decidiram criar uma coleção exclusiva de cobertores, mantas e pequenas peças, de decoração com uma temática especial, constelações e estrelas, simbolizando a esperança e a luz mesmo nas noites mais escuras. Laura, sempre atenta às oportunidades de divulgação, conseguiu que um jornal local fizesse uma matéria sobre a iniciativa. A história de Neuza, a enfermeira aposentada que encontrou nova vocação no bordado e agora liderava um grupo para ajudar mães de prematuros, tocou corações. No dia do evento de venda, realizado no salão de festas do prédio de Neuza, a fila dobrava o quarteirão. Pessoas de todos os cantos da cidade vinham não apenas para comprar as belíssimas peças artesanais, mas para conhecer as artesãs e suas histórias. Cada compra vinha com um pequeno cartão contando sobre o projeto e como aquela aquisição ajudaria mães em situação vulnerável. Ao final do dia, haviam arrecadado muito mais que o esperado, o suficiente para manter o programa de mães acompanhantes por pelo menos 6 meses, com a promessa de novas vendas para garantir sua continuidade. Neuza retornava para casa exausta, mas com uma sensação de plenitude que não experimentava desde seus dias mais intensos como enfermeira. No elevador, uma vizinha que mal conhecia a cumprimentou com entusiasmo. Dona Neuza, li a matéria sobre seu projeto no jornal. Que trabalho lindo está fazendo. Não sabia que tínhamos uma artista tão talentosa no prédio. Surpresa com o reconhecimento, Neuza apenas sorriu timidamente. Artista? Nunca havia pensado em si mesma nesses termos. Chegando ao apartamento, encontrou Oscar arrumando a sala, colocando em ordem a bagunça deixada pelos preparativos da venda. Um dia e tanto, hein? Comentou ele, abraçando-a afetuosamente. Sabe o que precisamos agora? Uma boa taça de vinho para celebrar. Sentados na varanda, observando as luzes de São Paulo acenderem à medida que o crepúsculo descia sobre a cidade, Oscar ergueu sua taça em um brinde. A minha esposa, que quando achava não ter mais nada a oferecer ao mundo, descobriu todo um novo universo para compartilhar. Profundamente tocada, Neuza segurou sua mão. Você sabe o que Cláudia me disse hoje? Que depois que comecei a doar os cobertores, notaram uma melhora significativa no estado emocional das mães. Algumas até comentaram que o presente personalizado fez com que realmente acreditassem pela primeira vez que seus bebês sobreviveriam e iriam para casa um dia. Era a confirmação de algo que Neuza começava a compreender. Suas mãos, que por décadas haviam curado e confortado no ambiente hospitalar, continuavam a proporcionar cura e conforto, apenas de uma forma diferente. O reconhecimento pelo trabalho de Neuza cresceu além do bairro. Após a matéria no jornal local, uma revista feminina nacional interessou-se pela história. A jornalista passou uma tarde inteira com o grupo, fotografando o processo criativo, entrevistando cada membro sobre sua jornada pessoal com o artesanato. Quando a revista foi publicada, com Neuza e suas amigas ocupando 4 páginas coloridas, os pedidos online explodiram. De repente, havia encomendas de todo o Brasil. A pequena loja virtual não dava conta da demanda. Foi quando surgiu o primeiro grande desafio: como expandir sem perder a essência artesanal e o propósito do projeto. Recebi uma proposta de uma loja de departamentos, confessou Neuza ao grupo durante um dos encontros. Querem encomendar 200 peças para vender com sua marca. Pagariam bem, mas não seria mais um trabalho pessoal, completou Olinda, compreendendo a hesitação da amiga.
O grupo debateu longamente. Por um lado, a parceria comercial significaria segurança financeira e maior alcance. Por outro, corriam o risco de transformar algo significativo em apenas mais um produto massificado. E se, ao invés de crescermos horizontalmente, crescêssemos em profundidade? Sugeriu Teresa, a mais quieta do grupo. Ao invés de fazer mais do mesmo, podemos ensinar mais pessoas a criar suas próprias peças? A frase ficou ecoando na mente de Neuza por dias. Crescer em profundidade, não em volume. Multiplicar conhecimento, não apenas produtos. A epifania veio durante uma de suas visitas ao hospital. Observava uma jovem mãe embalando seu bebê prematuro no método canguru, pele a pele, enquanto conversava com uma enfermeira em um português claramente não nativo. A mãe era boliviana, explicou depois a enfermeira, uma das muitas imigrantes que trabalhavam no setor têxtil em condições precárias na região central de São Paulo. Muitas dessas mulheres têm habilidades incríveis de costura e bordado, comentou a enfermeira. Trabalhavam em oficinas de alta costura em seus países de origem, mas aqui só conseguem empregos em confecções exploratórias. Naquela noite, Neuza mal conseguiu dormir, agitada por uma ideia que parecia unir todos os fios soltos de sua nova jornada. Na reunião seguinte do Clube do Bordado, apresentou sua proposta: criar um programa de capacitação para mulheres imigrantes, refugiadas ou em situação de vulnerabilidade, ensinando não apenas técnicas de bordado e costura, mas também como administrar um pequeno negócio artesanal. A prefeitura está com um edital aberto para projetos sociais, informou Laura, que havia se tornado uma espécie de gerente administrativa do projeto da mãe. Poderíamos concorrer a uma verba que nos permitiria alugar um espaço adequado e comprar materiais para as alunas começarem. E foi assim que nasceu o Bordando Futuros, um projeto que rapidamente se tornou maior que a soma de suas partes. Com a aprovação da verba municipal e algumas doações privadas de admiradores do trabalho, conseguiram alugar e reformar um antigo galpão no Bom Retiro, transformando-o em um ateliê-escola. As primeiras alunas vieram através de contatos no hospital e em abrigos para imigrantes. Eram mulheres de diferentes nacionalidades, bolivianas, venezuelanas, haitianas, muitas com filhos pequenos, todas com histórias de superação e luta. Neuza, agora formalmente diretora do projeto, organizou o currículo combinando as técnicas tradicionais brasileiras com as que as próprias alunas traziam de seus países de origem, criando um verdadeiro intercâmbio cultural através do fio e da agulha. Eu nunca imaginei que minhas mãos pudessem criar algo tão valioso, comentou Yalitza, uma jovem boliviana, ao receber seu primeiro pagamento por uma peça vendida através da plataforma online do projeto. Em meu país, aprendi a bordar com minha avó, mas nunca pensei que isso poderia sustentar minha família aqui. Os olhos de Neuza marejaram ao ouvir aquelas palavras que ecoavam sua própria jornada. De repente, seu propósito ficou cristalino. Não era apenas sobre criar peças bonitas, mas sobre empoderar mulheres através de habilidades que muitas consideravam ultrapassadas ou sem valor no mundo moderno. O projeto Bordando Futuros floresceu rapidamente. Em 6 meses, já contava com 30 alunas regulares e uma lista de espera. As peças, que combinavam técnicas tradicionais de diferentes culturas, tornaram-se objetos de desejo em feiras de artesanato e lojas especializadas. Cada item vinha com uma etiqueta contando brevemente a história da artesã que o havia criado, estabelecendo uma conexão emocional entre criador e comprador. Oscar, que inicialmente via o projeto da esposa como um simples passatempo, tornou-se um parceiro ativo,
aposentado da contabilidade, ofereceu-se para cuidar das finanças do projeto, garantindo que os lucros fossem distribuídos justamente entre as artesãs e que o projeto mantivesse sua sustentabilidade. "Nunca trabalhamos juntos antes", comentou ele uma noite enquanto organizavam as contas do mês. 43 anos de casados e só agora descobrimos como formamos uma boa equipe. Era verdade. O casamento deles, que havia caído em uma rotina confortável, mas um tanto monótona, ganhava agora uma nova dimensão. Compartilhavam não apenas um lar, mas uma missão, desafios, conquistas. Conversavam animadamente sobre novos projetos durante o jantar, planejavam estratégias, sonhavam com possibilidades futuras. A maior conquista, contudo, não estava apenas nas vendas ou no reconhecimento crescente do projeto. Estava nas transformações, sutis mas profundas nas vidas tocadas pelo Bordando Futuros. Imigrantes que antes se sentiam isoladas, agora pertenciam a uma comunidade. Mulheres que dependiam inteiramente de companheiros, às vezes em relacionamentos abusivos, encontravam independência financeira e fortalecimento emocional. "Não estamos apenas ensinando bordado", explicou Neuza durante uma entrevista a um programa de televisão local. "Estamos tecendo uma rede de apoio, bordando autoestima em mulheres que foram levadas a acreditar que não tinham valor ou habilidades." O sucesso do projeto atraiu a atenção de diversas instituições. Convites para palestras, participação em feiras nacionais, até mesmo a possibilidade de expandir o modelo para outras regiões do país. Neuza, que meses antes sentia-se invisível, agora mal conseguia atender a todos os chamados. Foi nesse momento frenético que veio o primeiro grande obstáculo. A artrite, que antes manifestava-se apenas como um leve desconforto, intensificou-se. Os dedos de Neuza, que criavam delicadas flores e animais no tecido, começaram a doer intensamente após apenas 1 hora de trabalho. Movimentos que antes eram fluidos tornaram-se penosos. Algumas manhãs, ela mal conseguia segurar uma xícara de café. O médico foi direto. "É o preço da idade e dos movimentos repetitivos. Você precisará diminuir consideravelmente a atividade manual ou a dor só vai piorar." A notícia caiu como um balde de água fria. Justamente quando encontrara novo propósito, seu próprio corpo parecia traí-la. Em casa, após a consulta, Neuza chorou silenciosamente enquanto Oscar segurava sua mão. "E se for um sinal?" questionou. Entre lágrimas. "Talvez eu esteja me enganando, achando que posso começar algo novo a esta altura da vida." "Ou talvez", respondeu Oscar com suavidade, "seja um convite para encontrar novos caminhos dentro do caminho que você já começou. Você não precisa desistir, apenas adaptar." As palavras do marido permaneceram com ela nos dias seguintes, enquanto tentava aceitar as limitações de sua condição. Numa tarde, observando as alunas do projeto trabalhando, teve uma inspiração. Se não podia mais bordar durante horas, poderia encontrar maneiras de tornar o processo mais acessível para pessoas com limitações semelhantes. Começou a experimentar diferentes tipos de agulhas, testou várias técnicas de empunhadura, pesquisou ferramentas adaptativas para artesãos com artrite. Descobriu que pequenas mudanças, como envolver o cabo da agulha com material antiderrapante ou trabalhar em períodos mais curtos com pausas frequentes, podiam fazer grande diferença. "O que você está fazendo?" e perguntou Teresa durante um dos encontros do Clube do Bordado, observando Neuza testar um protótipo de suporte para a agulha que havia desenvolvido com a ajuda de um vizinho marceneiro. "Estou tentando encontrar maneiras de continuar bordando, apesar da artrite", explicou Neuza, demonstrando como o suporte reduzia a tensão nos dedos. Olinda examinou o aparato com interesse. "Sabe, eu uso óculos especiais para bordar desde que minha vista começou a falhar. Regina parou de tricotar quando desenvolveu tendinite.
E ouvi que a sobrinha da Esther, que adorava crochê, teve que abandonar o hobby após um acidente que limitou os movimentos de sua mão. Uma nova ideia começou a se formar. Se tantas pessoas enfrentavam limitações físicas que as impediam de praticar artesanato, certamente haveria interesse em ferramentas e técnicas adaptativas. No mês seguinte, Neuza organizou um workshop especial no Bordando Futuros. Artesanato acessível, adaptando técnicas e ferramentas para diferentes necessidades. A princípio, esperavam um pequeno grupo de interessados. Para sua surpresa, a sala ficou lotada. Pessoas de todas as idades, algumas com limitações visíveis, outras aparentemente sem restrições. Vim para aprender a ensinar minha avó, explicou uma jovem. Ela tem Parkinson e sente muita falta de bordar, que era sua paixão. Sou terapeuta ocupacional, apresentou-se um homem de meia idade. Estou sempre buscando atividades que possam ajudar na reabilitação motora dos meus pacientes. O workshop foi um sucesso absoluto. Os participantes não apenas aprenderam técnicas e experimentaram ferramentas adaptativas, mas também compartilharam suas próprias soluções criativas para superar limitações. Paulo, estudante de engenharia e neto de uma das integrantes do Clube do Bordado, ficou particularmente interessado no suporte para a agulha que Neuza havia desenvolvido. Isso tem potencial para ser aprimorado, comentou após examinar o protótipo. Com alguns ajustes e materiais diferentes, poderia ser ainda mais eficiente e confortável. Nasceu assim uma inesperada parceria. Neuza, com seu conhecimento prático, de bordado e compreensão das dificuldades da artrite, e Paulo, com sua formação técnica em engenharia. Juntos, começaram a desenvolver uma linha de ferramentas ergonômicas especificamente projetadas para artesãos com limitações físicas. A questão não é tentar fazer exatamente como fazíamos antes, explicava Neuza nas oficinas que agora ministrava regularmente. É encontrar novas maneiras de expressar nossa criatividade, adaptando-nos às mudanças que a vida nos impõe. Esta filosofia tornou-se o coração do projeto Bordando Futuros, que expandiu sua missão para incluir um foco especial em acessibilidade. As ferramentas adaptativas desenvolvidas por Neuza e Paulo foram disponibilizadas gratuitamente online, permitindo que artesãos de todo o país, e eventualmente do mundo, pudessem continuar praticando suas artes, mesmo diante de limitações físicas. Cartas começaram a chegar de toda parte, pessoas compartilhando como as adaptações haviam permitido que retomassem hobbies abandonados, como o trabalho manual trouxera de volta uma sensação de propósito, como a possibilidade de criar novamente havia renovado sua autoestima. Você criou algo muito maior do que cobertores de bebê, observou Oscar uma noite, enquanto ajudava Neuza a responder alguns dos muitos e-mails que recebiam diariamente. A observação tocou Neuza profundamente. De fato, o que começara como uma busca pessoal por propósito após a aposentadoria havia se transformado em um movimento que impactava centenas de vidas. Você já passou por uma situação na qual se sentiu inútil ou perdido até encontrar um novo propósito? Conte-nos nos comentários. Em uma tarde ensolarada de domingo, cerca de 10 meses após o início de sua jornada com o bordado, Neuza recebeu um telefonema inesperado. Senhora, Neuza Ferreira, aqui é Daniela Monteiro, da Secretaria Estadual de Cultura. Estamos organizando o Simpósio Nacional de Artesanato Tradicional e Contemporâneo, e gostaríamos de convidá-la para ser uma das palestrantes principais. Neuza quase deixou o telefone cair. Ela, que menos de um ano atrás sentia-se invisível e desnecessária, sendo convidada como palestrante principal em um evento nacional, deve haver algum engano, respondeu hesitante.
Sou apenas uma aposentada que redescobriu o bordado recentemente. Não há engano algum, garantiu Daniela. Seu projeto Bordando Futuros e, especialmente, seu trabalho pioneiro com ferramentas adaptativas para artesãos tem chamado a atenção nacional. Gostaríamos que compartilhasse sua experiência com outros artesãos, educadores e gestores culturais. Após desligar, Neuza permaneceu sentada, atônita. A ideia de falar em público para centenas de pessoas era aterrorizante. Sua experiência como instrutora limitava-se a pequenos grupos, em ambiente íntimo e acolhedor. Acho que vou recusar, disse a Oscar durante o jantar. Por quê? Perguntou ele, genuinamente surpreso. Não sou palestrante, não tenho formação acadêmica em artes. O que tenho a dizer que possa interessar a especialistas? Oscar colocou os talheres sobre o prato e olhou diretamente para a esposa. Neuza, quando começou a bordar novamente, não era especialista. Quando iniciou o projeto com as imigrantes, não tinha experiência em gestão social. Quando desenvolveu ferramentas adaptativas, não era engenheira. E ainda assim, fez tudo isso com excelência. Por que seria diferente agora? As palavras de Oscar ressoaram profundamente. Durante toda a sua vida profissional como enfermeira, Neuza havia enfrentado desafios diários, aprendendo e adaptando-se constantemente. A aposentadoria havia temporariamente abalado sua confiança, mas a essência resiliente e criativa nunca a havia abandonado. Nos 2 meses que antecederam o simpósio, Neuza preparou-se meticulosamente. Organizou suas ideias, praticou a apresentação inúmeras vezes, preparou amostras e demonstrações práticas. O Clube do Bordado tornou-se seu primeiro público, oferecendo feedback honesto e encorajamento. O grande dia chegou mais rápido do que esperava. O auditório do Centro Cultural estava lotado, mais de 400 pessoas entre artesãos, educadores, gestores culturais e curiosos. Nas primeiras fileiras, rostos familiares transmitiam apoio. Oscar, as amigas do Clube do Bordado, algumas alunas do Bordando Futuros, suas filhas Laura e Júlia, que havia viajado especialmente do Rio de Janeiro para a ocasião. Quando o apresentador chamou seu nome, Neuza sentiu as pernas tremerem. Por um momento considerou fugir. Então, respirou fundo e lembrou-se do conselho que frequentemente dava às suas alunas. 1 ponto de cada vez. Não se preocupe com o bordado inteiro, apenas com o próximo ponto. Subiu ao palco levando consigo não apenas suas amostras de bordado e ferramentas adaptativas, mas toda uma vida de experiências, desafios superados e sabedoria acumulada. Bom dia a todos. Começou com voz suave, mas firme. Meu nome é Neuza Ferreira. Aos 72 anos, aposentei-me após 4 décadas como enfermeira pediátrica. Como muitos aqui talvez saibam, a transição para a aposentadoria pode ser devastadora. De repente, você passa de essencial a aparentemente supérfluo. Sua identidade, construída em torno de sua profissão, parece evaporar. À medida que compartilhava sua jornada, da depressão pós-aposentadoria à redescoberta do bordado, da criação do projeto social ao desenvolvimento de ferramentas adaptativas, percebia a audiência totalmente engajada. Risos nos momentos de humor, acenos de cabeça em reconhecimento às dificuldades mencionadas, olhares atentos às demonstrações práticas. O que aprendi neste último ano, concluiu após quase 1 hora de apresentação, é que nossas habilidades, nosso conhecimento e nossa capacidade de contribuir não desaparecem com a aposentadoria ou com as limitações físicas que a idade pode trazer. Apenas precisamos, às vezes, encontrar novas maneiras de expressá-los. Como no bordado, a vida nos apresenta diferentes técnicas e pontos, alguns mais fáceis, outros mais complexos. Mas todos, sem exceção, podem criar algo belo e significativo. A ovação que se seguiu
emocionou Neuza às lágrimas. Pessoas de todas as idades aplaudiam de pé, muitos visivelmente tocados por suas palavras. Após a palestra, uma longa fila formou-se para conversar com ela. Jovens artesãos buscando orientação, profissionais de saúde interessados na aplicação terapêutica do artesanato, empreendedores sociais curiosos sobre o modelo do Bordando Futuros. Entre os muitos que se aproximaram, uma senhora de cerca de 80 anos, apoiada em uma bengala, esperou pacientemente sua vez. Dona Neuza, disse ela quando finalmente pôde se aproximar. Não sei se a senhora se lembra de mim. Sou Eunice Rodrigues. A senhora cuidou do meu neto Lucas quando ele esteve internado com pneumonia grave, há uns 15 anos. Neuza franziu a testa, tentando recuperar a memória entre os milhares de crianças que havia atendido. Lucas tinha apenas 2 anos. Continuou Eunice. Os médicos haviam perdido as esperanças, mas a senhora não. Ficava horas ao lado dele, monitorando cada pequena mudança. Foi a senhora quem notou a primeira melhora, quem insistiu para os médicos ajustarem o tratamento. Lentamente, a memória retornou. Lucas, um menino frágil com grandes olhos castanhos, lutando para respirar. Noites em que Neuza ficara além de seu turno, preocupada com os sinais sutis que apenas sua experiência conseguia detectar. Lucas está formando-se em medicina este ano, disse Eunice com os olhos marejados. Ele diz que foi por causa da enfermeira que salvou sua vida. Nunca soubemos seu nome completo para agradecê-la adequadamente. Hoje, ao ver sua foto no programa do evento, eu soube imediatamente que era a senhora. Neuza sentiu uma onda de emoção tão intensa que precisou se sentar. Todos aqueles anos dedicados à enfermagem, todas aquelas vidas tocadas, não haviam simplesmente desaparecido. Estavam ali, caminhando pelo mundo, crescendo, realizando-se. E agora, com o Bordando Futuros, ela havia encontrado uma nova maneira de tocar vidas, de fazer diferença. O legado de uma vida nunca é apagado pela aposentadoria. Apenas toma novas formas, como fios que se reorganizam em um novo desenho. Na semana seguinte à palestra, Neuza recebeu uma ligação da Universidade de São Paulo. O Departamento de Terapia Ocupacional estava interessado em desenvolver um projeto de pesquisa sobre o uso de artesanato adaptativo na reabilitação de pacientes com limitações motoras. Gostariam que ela participasse como consultora especialista. Mas não tenho formação acadêmica nessa área, protestou Neuza. Seu conhecimento prático e sua abordagem inovadora são exatamente o que precisamos para complementar nossa pesquisa teórica, explicou a coordenadora do projeto. Às vezes, a experiência vivida vale mais que anos de estudo. Paralelamente, o Bordando Futuros continuava a crescer. Com a visibilidade trazida pelo simpósio e reportagens subsequentes, surgiram parcerias com empresas interessadas em responsabilidade social. Uma marca de artigos de luxo propôs produzir uma linha exclusiva de acessórios bordados pelas artesãs do projeto. Uma empresa de materiais artísticos ofereceu-se para fornecer insumos a preço de custo. O maior desafio agora era gerenciar o crescimento sem perder a essência. Como manter o caráter artesanal, o acompanhamento personalizado, o senso de comunidade em meio à expansão? Foi Clara, uma das primeiras alunas venezuelanas do projeto, quem sugeriu uma solução. E se cada uma de nós, que já domina as técnicas, se tornasse mentora de um pequeno grupo de novas alunas? Assim, mantemos os grupos pequenos, a atenção personalizada e podemos atender mais pessoas. O modelo de mentoria revelou-se perfeito. As artesãs mais experientes desenvolviam habilidades de liderança e ensino, enquanto as novatas recebiam atenção individualizada.
O projeto crescia organicamente, mantendo seus valores centrais. Em casa, Oscar notou uma transformação sutil, mas profunda na esposa. A mulher insegura e melancólica dos primeiros meses de aposentadoria havia dado lugar a uma líder confiante e visionária, capaz de inspirar outros com sua história e conhecimento. "Sabe o que mais me impressiona em você?", comentou ele uma noite enquanto dividiam uma taça de vinho na varanda. "Sua capacidade de transformar adversidades em oportunidades. A aposentadoria que parecia um fim tornou-se um novo começo. A artrite que ameaçava seu bordado levou à criação de ferramentas que ajudam centenas de pessoas. É como se cada obstáculo fosse apenas um convite para encontrar novos caminhos." Neuza sorriu, refletindo sobre a jornada dos últimos 15 meses. "Acho que finalmente entendi que o valor de uma pessoa não está apenas no que ela produz ou em seu título profissional. Está na capacidade de conectar-se, de compartilhar, de encontrar propósito mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras." A noite estava especialmente bela, com uma lua cheia iluminando os edifícios de São Paulo. De algum apartamento próximo vinha o som suave de um violão. Neuza pensou em como sua visão da cidade havia mudado. As mesmas luzes que antes pareciam lembrá-la de sua irrelevância, agora contavam histórias de possibilidades, de vidas sendo transformadas em apartamentos, casas e comunidades que ela não podia ver, mas sabia que existiam. 1 ano e meio após sua aposentadoria, Neuza recebeu um convite que jamais poderia imaginar: dar uma palestra TEDx sobre reinvenção na terceira idade. A ideia de falar para um público global, em um formato tão prestigioso, era simultaneamente emocionante e aterrorizante. Enquanto preparava-se para o evento, refletia sobre a mensagem central que gostaria de transmitir. Não queria apenas contar sua história pessoal, mas oferecer algo universalmente valioso para pessoas de todas as idades enfrentando transições difíceis. A grande conquista veio 2 semanas antes da apresentação, quando, apesar da artrite, Neuza concluiu seu projeto mais ambicioso até então, um elaborado mural têxtil representando a jornada do Bordando Futuros. Cada seção havia sido criada por uma artesã diferente do projeto, com técnicas e estilos diversos, mas todas conectadas em uma narrativa visual coesa. O mural seria exibido no palco durante sua palestra, um testemunho vivo do poder transformador, do artesanato e da colaboração. No dia da apresentação, o anfiteatro estava lotado. Entre a plateia, Neuza reconheceu rostos familiares, sua família, as integrantes do Clube do Bordado, artesãs do Bordando Futuros, mas também muitos desconhecidos, pessoas de todas as idades atraídas por sua história. Quando chamaram seu nome, Neuza subiu ao palco com passos firmes. O mural têxtil estava belamente exibido atrás dela, iluminado para destacar seus detalhes intrincados. "Aos 72 anos", começou ela, "eu me sentia inútil, até que um ponto mudou minha vida." Fez uma pausa, deixando as palavras ressoarem. Não um ponto de virada metafórico, embora certamente tenha sido isso também, mas literalmente um ponto de bordado. O mais simples, o mais básico dos pontos, que minha avó me ensinou quando eu tinha apenas 8 anos. Com clareza e emoção, Neuza compartilhou não apenas sua jornada pessoal, mas as lições universais que havia aprendido. Como encontrar propósito nas pequenas ações diárias, como transformar limitações em oportunidades de inovação, como construir comunidade a partir de habilidades compartilhadas. Cada um de nós carrega um tecido de experiências, conhecimentos e habilidades, concluiu ela. Quando a vida nos apresenta um novo padrão, quando o bordado que imaginávamos para nós mesmos precisa ser redesenhado, podemos escolher enxergar não o fim de uma criação, mas o início de outra, frequentemente mais rica,
mais complexa e mais significativa que a anterior. A ovação foi instantânea e prolongada. Pessoas se levantaram, aplaudindo com entusiasmo. Alguns choravam abertamente, tocados por palavras que pareciam falar diretamente a seus próprios desafios e esperanças. Nos dias que se seguiram, a palestra viralizou online. Comentários surgiam de todo o mundo, de aposentados buscando inspiração a jovens ansiosos sobre escolhas de carreira, de pessoas lidando com limitações físicas a empreendedores sociais buscando modelos de impacto. Um comentário em particular chamou a atenção de Neuza. Minha mãe faleceu há 3 meses. Ela era costureira e tentou me ensinar várias vezes, mas eu nunca tive paciência ou interesse. Depois de assistir sua palestra, encontrei a caixa de costura dela no porão e decidi aprender, como uma forma de me conectar com sua memória. Obrigada por me ajudar a encontrar conforto em um momento tão difícil. Foi então que Neuza compreendeu a verdadeira dimensão do que havia criado. Não era apenas sobre bordado, aposentadoria ou superação pessoal. Era sobre conexões humanas fundamentais entre gerações, culturas, experiências de vida. Era sobre a capacidade ancestral de criar beleza com as próprias mãos e, através dela, encontrar sentido mesmo nos momentos mais desafiadores. O Bordando Futuros continuou a florescer nos anos seguintes. Surgiram capítulos em outras cidades brasileiras, cada um adaptando-se às necessidades e características culturais locais. As ferramentas ergonômicas desenvolvidas por Neuza e Paulo foram aprimoradas e distribuídas internacionalmente, ajudando artesãos de todos os continentes a continuarem suas práticas criativas, apesar de limitações físicas. Aos 75 anos, Neuza não bordava mais com a frequência de antes. A artrite havia progredido, limitando significativamente seus movimentos manuais. Mas isso não a impedia de continuar sendo o coração e a mente do projeto, orientando novos membros, desenvolvendo programas, compartilhando sua visão e experiência em palestras e workshops. Quando me aposentei, refletia ela frequentemente, achei que minha história estava terminando. Mal sabia que era apenas o início de um novo capítulo, talvez o mais rico e significativo de todos. Em uma tarde especial, Neuza foi convidada a visitar a UTI neonatal, onde tudo havia começado. Ali, observou mães embalando seus bebês prematuros, muitos deles envolvidos em cobertores criados pelas artesãs do Bordando Futuros. Cada peça única, cada ponto feito com cuidado, cada nome delicadamente bordado, pequenos gestos que transformavam um ambiente clínico em algo mais humano e acolhedor. Uma jovem mãe aproximou-se, segurando um pequeno embrulho. A enfermeira me contou que foi a senhora quem começou o projeto dos cobertores, disse ela timidamente. Queria que soubesse o quanto significou para mim. Quando minha filha nasceu, com apenas 28 semanas, achei que não sobreviveria. Deram-me este cobertor com o nome dela e de alguma forma me fez acreditar que ela tinha futuro, que era esperada no mundo. Neuza olhou para o pequeno bebê, agora forte o suficiente para ir para casa, embrulhado no cobertor que uma das artesãs havia criado com tanto carinho. Cada ponto carrega uma intenção, respondeu suavemente. Quando bordamos um nome, estamos de certa forma chamando aquela pessoa à existência, afirmando sua presença no mundo. Caminhando para casa após a visita, Neuza sentiu uma profunda sensação de completude. O caminho que começara em desolação havia florescido em algo tão maior que ela mesma, tocando vidas que nunca conheceria pessoalmente, criando ondulações que continuariam muito além de seu tempo. Era como um bordado intrincado, cada ponto conectando-se ao seguinte, criando padrões inesperados e belos. A aposentadoria, que temera ser o fim de sua utilidade,
revelara-se apenas a transferência de sua energia e sabedoria para um novo meio, tão impactante quanto o anterior. Naquela noite, sentada na varanda com Oscar, observando o pôr do sol colorir o horizonte de São Paulo, Neuza sorriu. Aos 72 anos, ela se sentira inútil, até que um ponto mudara sua vida. E com esse ponto, ela havia começado a bordar não apenas tecidos, mas um novo capítulo de sua história e de inúmeras outras que se entrelaçavam com a sua, em um desenho infinitamente mais rico e significativo do que jamais poderia ter imaginado. O bordado mais importante, afinal, não estava nos tecidos que suas mãos criavam, mas nas conexões humanas que sua jornada havia tecido, fio por fio, coração por coração, transformando fragilidade em força e isolamento em comunidade. Um legado que permaneceria muito tempo depois que ela própria tivesse dado seu último ponto. Você acompanhou essa história incrível até o final? O que mudou na sua percepção sobre a idade e o propósito? Digite 9 nos comentários para que eu saiba que ficou até o final comigo. Obrigado por assistir e até a história de amanhã neste mesmo canal.